Muito bem, crianças. Agora nós vamos iniciar a rotina de hoje em ciências. Vamos lá que agora o texto é grande, hein, pessoal? O texto é grande e o professor ficou pequenininho. Olha lá, ó. Vamos fazer a leitura? Quando juntamos duas ou mais substâncias em um mesmo sistema, fazemos uma mistura. É possível identificar várias misturas no dia a dia, como o arroz com feijão, a água com açúcar, a água com óleo, os sucos, os bolos, o ar atmosférico, o nosso sangue, entre outros. Algumas misturas apresentam uma fase, apresentam uma cor. Por exemplo, a água sanitária. Outras já apresentam duas ou mais fases, como a água com óleo. A matéria pode sofrer transformações físicas, em que as substâncias não são alteradas e não há uma formação de novas substâncias. Geralmente, são reversíveis, quer dizer, podem ser desfeitas, como é o caso do gelo que sai do congelador. Mas a matéria também pode sofrer transformações químicas, que são aquelas em que pode ocorrer a formação de uma ou mais substâncias diferentes da original, como é o caso da ferrugem, da queima da madeira, do papel e etc. Questão número 1. Observe as imagens e faça a atividade a seguir. Observa aqui um copo de água com óleo e um copo de leite com um achocolatado. Viram? Observamos que a mistura do leite com o achocolatado apresentou uma parte, ou seja, fase, diferente da mistura água com óleo, que apresentou duas partes, duas fases. Sabendo dessa informação, dê exemplos de misturas que apresentam uma fase que estão presentes no seu dia a dia. Para responder a questão 2, pessoal, quero que vocês prestem atenção numa coisa. Na sua apostila aparece um quadro lá no finzinho da atividade 2. Esse quadro aqui, ó, tá? Esse quadro aqui atrás do professor. Esse quadro apresenta as palavras que você vai utilizar para responder à atividade número 2. Então, procura na sua apostila esse quadro que tem escrito, olha, primeiro quadradinho, química, leite, filtração, física, irreversível, mistura, decantação e oxigênio. Procure na sua apostila a localização desta para você conseguir responder à atividade número 2. Bom, pessoal, esse quadro com as palavras que você vai usar para preencher está na página 16, antes do desenho da cadeia alimentar, tá bom? Então você vai olhar no seu PET, as palavras que compõem o quadro estão na página 16, tudo bem? São elas que você vai usar para responder a questão de número 2. Vamos para as perguntas da questão número 2? Vamos lá? Na questão de número 2, você vai usar as palavras do quadro para completar as frases segundo o que você aprendeu sobre as misturas. Vamos lá? A frase da letra A está dizendo o seguinte: quando juntamos uma ou mais substâncias, obtemos uma... Procura lá no quadro qual é a palavra que completa mais adequadamente essa frase. Letra B. O, espacinho, é uma mistura que apresenta somente uma fase. Qual será a palavra lá do quadro que completa adequadamente essa frase, hein? Não se esqueça, dúvidas? Confira o texto que a gente leu antes de começar as questões, ok? Ó,
Papai, mamãe, titio, titia, avó, não ajuda essa, hein? Vamos ver quem é que vai saber, hein? Olha só. O processo que separa o pó de café da água é um exemplo de... Quero ver quem é que vai acertar essa, hein? Valendo um copão de café. Letra D, pessoal. O processo de separação da água da terra é chamada de... Vamos lá, procurem naquele quadro qual é a palavrinha que completa mais adequadamente esta frase. Letra E. O cozimento do ovo é um exemplo de uma transformação. Qual será das palavrinhas que completam aqui mais adequadamente, pessoal? A mudança do estado líquido para o estado sólido da água é o exemplo de uma transformação. Não se esqueça, busca lá no quadro de palavras da página 16 a palavra mais adequada para completar a frase. Letra G. A cinza resultante da queima do papel mostra que houve uma transformação. E essa transformação é... A frase da letra G precisam de duas palavrinhas do quadro para completá-la. Vamos encontrá-la? Letra H. Quando se descasca e pica uma fruta, há uma transformação, pois não permite a formação de uma nova substância. Qual será o tipo de transformação? Busca no quadro de palavras e complete a frase. A frase da letra I. O espacinho é um dos gases responsáveis pela formação da ferrugem e pela combustão, liberação de energia em forma de calor. Quem será ele? Lembrando aos familiares que estiver acompanhando a resolução das atividades pela criança, que não pode ajudar a responder, hein? Deixa que eles respondam sozinhos, para que eu possa depois entender o que eles já aprenderam e o que ainda precisa ser retomado sobre essa matéria. Combinado? Questão de número 3 de ciências. Observe o esquema de uma cadeia alimentar abaixo. Observa, pessoal. Tudo começa com o produtor, o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor final e decompositores. Então, olha como funciona a cadeia alimentar. São seres vivos se alimentando de suas respectivas fontes de energia. Então, nós temos o produtor, que são os vegetais, o consumidor primário, geralmente aqueles que consomem apenas os vegetais, o consumidor secundário, aquele que se alimenta dos herbívoros, o consumidor terciário, aquele que se alimenta do consumidor secundário, consumidor final, aquele que é o predador, e os decompositores, que finalizam a cadeia alimentar. No exemplo que temos aqui ao lado, nós temos a grama como produtor, o grilo como consumidor primário, o sapo como consumidor secundário, a serpente como consumidor terciário, a águia como o consumidor final e os decompositores. Assim, o ciclo da energia se completa nos seres vivos. O produtor transforma a água e a luz solar em energia para ele se alimentar, servindo de alimento para o consumidor primário, que serve de alimento para o consumidor secundário, que serve de alimento para o consumidor terciário, que serve de alimento para o consumidor final, que serve de alimento para os decompositores. Ficou claro?
Observem bem esse desenho na sua apostila e vamos para o questionário. Depois de observar essa figura, responda com atenção às questões a seguir. O esquema representa uma cadeia alimentar. Nele aparecem 6 seres vivos. Quais são eles? Letra B. Qual é a função dos seres decompositores na cadeia alimentar? Muito bem, pessoal. E com essa atividade de ciência sobre a cadeia alimentar, nós concluímos a nossa rotina de atividades do primeiro dia de intervenção online.